Um outro paciente era um rapaz de 20 e tantos anos. Era alto e magro e tinha os pés tão chatos que se viravam para dentro. Não estava trabalhando no início da terapia. Havia desistido de seu último emprego há 2 anos. Estava morando na casa dos pais que o sustentavam. Correspondeu rapidamente ao nível físico, mas não houve qualquer tentativa de buscar trabalho. Queixava-se amargamente de seu relacionamento com a namorada. Sentia que ela não lhe proporcionava nada que lhe sugerisse afeição suficiente, apoio, compreensão. Se ela fizesse assim, ele procuraria trabalho. Logo após o início da terapia, foi viver em seu próprio apartamento com uma certa quantia que havia herdado de seu pai. Tornou-se claro que não faria nada antes que o dinheiro terminasse. Apesar de toda a análise de sua ansiedade em apresentar-se para uma posição, não fez nenhuma tentativa de encontrar emprego. O dinheiro acabou. Indiquei-lhe então que enquanto alguém o sustentasse, ele não encararia a necessidade de tornar-se independente. Retirei meu apoio terapêutico com base no fato real de que ele não poderia pagá-lo. Não o abandonei, mas lhe disse que voltasse tão logo conseguisse o emprego. É uma posição perigosa, mas deve ser assumida de um modo tal que o paciente entenda a base da atitude. Durante esta época, sua namorada também afastou-se dele. Viu 6 meses mais tarde, quando havia encontrado um serviço e estava ansioso por voltar à terapia. O que o havia motivado, fora sua sensação de que a abordagem física oferecia uma solução real. Iniciamos ao nível físico intensamente. Não houve qualquer queixa. Foi tal sua melhora que me surpreendi. Ganhou peso, alargou seu corpo e seus pés ficaram direitos. Estabeleceu um novo relacionamento com uma moça, mas tive que ajudá-lo a compreender suas responsabilidades perante a situação. Antes que o ano terminasse, havia dobrado seu salário. Disse-me que jamais voltaria a viver do modo antigo. Será necessário fazer o diagnóstico do caráter antes que possa tratar a neurose? Será que as resistências não podem ser analisadas conforme surjam e obter os mesmos resultados? É claro que as resistências devem, como são, ser analisadas sistematicamente à medida em que emergem. No entanto, uma mudança caracterológica não acontece, a menos que as resistências sejam vistas como uma constelação que então se torna óbvia para o paciente, como sua estrutura de caráter. Sem isso, duvido que possa haver um fim no número de resistências que podem aparecer. Uma vez delineado o caráter, o paciente reconhece e compreende suas próprias resistências. Deste modo, chega-se a um diagnóstico, mais cedo ou mais tarde. É como montar um quebra-cabeça. O conhecimento do quadro total simplifica enormemente a tarefa. Somente se alcança o sucesso quando o quadro total está reunido. Há um aspecto da estrutura de caráter oral que temos comumente observado, mas não discutido. É frequentemente visto que o indivíduo alto, magro, astênico tem uma estrutura de caráter oral ou um elemento oral muito forte em sua constituição. Não creio que esta relação seja acidental. Se a forma e o movimento são funções da dinâmica energética, também o crescimento deve estar sujeito a estas leis. Psicologicamente, o caráter oral está lá em cima, ou seja, acima da Terra. Seu padrão de comportamento é o oposto do que chamamos o materialista. Há algum tempo atrás, apresentei um caso de uma estrutura de caráter oral a psiquiatras e analistas, presentes em um seminário. O paciente era um rapaz de quase 1,95 m, com pernas excepcionalmente longas e finas. Sempre havia sido alto, mesmo quando criança. Disse o médico da família que ele cresceu muito depressa
e pela primeira vez esta frase fez sentido para mim. Ninguém em sua família era mais alto do que a média. Na discussão de seu passado, disse que sua mãe o havia denominado seu homenzinho, quando ele ainda era bem pequeno. Ela sempre o havia vestido muito elegantemente. Ele era amargo com respeito à sua mãe. Seu supercrescimento poderia ser interpretado como um desejo de crescer logo, para poder ser o homenzinho de sua mãe, ou como uma tentativa de crescer rápido para escapar dela. Neste segundo sentido, tal desenvolvimento poderia ser interpretado como um afastamento crescente da Terra. Qualquer que seja a interpretação ou entendimento completo deste problema, dependerá do conhecimento da dinâmica energética das funções endócrinas. Psíquica e somaticamente, o caráter oral é o resultado de uma maturação e independência forçadas ou rápidas demais. Se são fracas as raízes e lhe falta um fundamento adequado, a energia do organismo sobe. Nas plantas, isto produziria um caule ou tronco fino, com desenvolvimento prematuro de folhas e flores. Cortamos nossas plantas a fim de fortalecer suas raízes. Por que deveríamos impedir que nossos rebentos humanos tenham uma infância biológica naturalmente longa? É a melhor garantia de saúde e felicidade, mais tarde na vida. É deplorável a tendência a ter crianças amadurecidas muito rapidamente. Se não fosse pelo fato de que está de volta entre as mulheres americanas com toda a sua força a amamentação, seria séria a situação das suas gerações futuras. Também é encorajador encontrar mães que darão de mamar aos filhos por mais de um ano. Seus relatos sobre o valor para a criança desta prática natural pode induzir outras mães a fazerem o mesmo. A fim de apreciar apropriadamente a natureza da estrutura de caráter oral e da oralidade na formação de caráter, este deveria ser contrastado a outros tipos, especialmente com a estrutura masoquista. Deve-se ter em mente que os efeitos da privação, se não produzem um caráter oral, têm um importante papel na formação da estrutura de caráter em níveis superiores da organização do ego. É na mesma medida em que uma criança experiencia um sentimento de privação nos primeiros anos de vida, que a genitalidade, independência e responsabilidade estarão enfraquecidas. O problema da formação de caráter e da estrutura seria fácil, se os fatores biológicos de necessidades orais e satisfações genitais fossem os únicos determinantes do caráter. O masoquismo, contudo, introduz um elemento muito especial. Focalizemos nossa atenção sobre este problema agora.